Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sou Presidente do Conselho de Administração. A primeira pergunta que lhe coloco é, como sabe, ainda há pouco referi que teve em audições na Assembleia Legislativa da Madeira, e numa audição o diretor do Centro Regional disse que a solução de passar a continuidade para Lisboa estava a ser pensada há 2 anos. Se assim o é, como é que ninguém da RTP sabia? Isto segundo o depoimento da Comissão de Trabalhadores. Quem é que está a falar a verdade? A Comissão de Trabalhadores ou o diretor do Centro Regional? Tem a palavra, Sr. Presidente. Desculpe, houve uma coisa que não percebi. Esta afirmação é da Comissão de Trabalhadores? O diretor do Centro Regional, em que diz que estava sendo pensada há 2 anos esta passagem tem continuidade para Lisboa, e a Comissão de Trabalhadores nada sabia e disse no seu depoimento na Assembleia que nada sabia. Portanto, questiono quem é que está a falar a verdade, se é o diretor regional, do Centro Regional, se é a Comissão de Trabalhadores. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não percebo é porque é que a Comissão de Trabalhadores tinha de saber de uma mudança de organização que está a ser feita pelas direções em consonância com a sede. Eu penso que os modelos organizativos são da responsabilidade do Conselho de Administração e do Diretor Regional. E, portanto, estava a ser elaborado nisso. Tem a ver com questões operacionais, tem a ver com questões técnicas, tem a ver com questões de eficiência e tem a ver com questões de racionalidade. Enfim, os trabalhadores, obviamente, têm todo o direito a pronunciar-se, mas não são eles que gerem a empresa, lamento. Portanto, essa situação compete ao Conselho de Administração e é o que continuaremos a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. O diretor do Centro Regional da Madeira também afirmou nessa audição que a escolha era mandar a continuidade para Lisboa ou fazer programas. Pergunto como é que toda a produção de programas da RTP depende de 2 lugares na continuidade. Tem a palavra. Desculpa outra vez, que agora não percebi. Estava-lhe a referir que o diretor do Centro Regional, quando ouvido numa comissão, referiu que a escolha de mandar a continuidade para Lisboa ou fazia continuidade para Lisboa ou fazia programas. A pergunta que lhe faço é que como é que toda a produção de programas da RTP Madeira depende de 2 lugares da continuidade. Eu, em relação a essa questão, resulta do facto de nós termos realmente recursos humanos reduzidos, não é? E, portanto, temos de fazer escolhas nessa matéria. É o que decorre essa situação, não é? E, efetivamente, quando temos pessoas que aderiam ao plano de saídas voluntárias ou que, eventualmente, se reformam, obviamente, temos de fazer escolhas importantes nessa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como sabe, os técnicos de feixes da RTP Madeira neste momento trabalham com o carro satélite que neste momento está variado. Portanto, neste momento não estão a produzir nada. Não se poderia ter dado formação a estas pessoas interna para que pudessem fazer a continuidade? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, nós, em matéria de formação, não só temos obrigação, como fazemos essa formação com os trabalhadores de toda a empresa. Somos obrigados. Temos, às vezes, algumas surpresas, porque nem todos os trabalhadores aderem depois à formação com o argumento que as chefias não deixam, ou que, enfim, ou que a formação não é adequada, ou que está em horas diferentes. O carro satélite avariado, enfim, como está a dizer, tem a ver com situações que vão ocorrendo e que vão sendo resolvidas e, como digo, pelo menos dentro dos investimentos dos últimos anos não houve carro de exteriores para a Madeira. O que estava lá eventualmente está avariado e talvez daí esta substituição. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente do Conselho de Administração esteve recentemente na Assembleia Legislativa da Madeira e falou que terão existido vários concursos internos vazios. Os funcionários dizem que não há concursos internos para a Madeira há mais de 10 anos. Quantos foram feitos na última década e para que lugares? É a pergunta que eu faço. Muito obrigado. Sr. Presidente, tem a palavra. Bom, a informação que me dizem é que não temos essa informação, mas de qualquer maneira eu lembro-me bem de nós termos, inclusive a nível nacional, ter aberto concursos para pessoas que pudessem ir trabalhar para a Madeira, porque o mercado de trabalho na Madeira para determinadas áreas é claramente rarefeito e, portanto, nós disponibilizámos essa possibilidade para trabalhadores que pudessem deslocar-se à Madeira e em casos pontuais houvesse aceitação. Mas, enfim, a questão de não haver há 10 anos, para mim, é muito surpreendente. Não lhe consigo responder a isso e devo dizer, não só é muito surpreendente, como parece que, enfim, talvez não corresponda exatamente à realidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
como sabe, há várias pessoas que vão se reformar em breve na RTP Madeira e, sobretudo, na área dos recursos humanos. Quando isto acontecer, e uma vez que disse que não tem fundos financeiros para admitir pessoal, esta é mais uma área que pode passar para Lisboa, porque tecnicamente também é possível controlar os recursos humanos e o Departamento de Recursos Humanos para Lisboa. A pergunta que lhe faço é se estas pessoas se reformarem dos recursos humanos, se esta parte também vai ser transferida para Lisboa. Toda a área de recursos humanos da RTP é centralizada em Lisboa. Depois o que temos é pivôs, antenas, como queira chamar, nos centros regionais, nos centros de produção. Portanto, é a partir de Lisboa que se fala com os responsáveis dos recursos humanos e que se tomam decisões relativamente a isso. Neste plano de saídas voluntárias, obviamente que foi a partir de Lisboa também que se tomaram decisões nessa matéria e mais, devo dizer e gostaria de sublinhar que todos os diretores foram ouvidos relativamente às pessoas que queriam aderir ao plano de saídas voluntárias para depois nós podermos fazer uma análise e chegar à conclusão que haveria algumas pessoas que não poderiam sair nesta altura precisamente pela dificuldade de substituí-las de forma imediata. Como Ilhéu, como português das Ilhas, a RTP Madeira não é uma delegação para nós, é um centro regional com produção própria. E a pergunta que lhe faço é se a autonomia, a única autonomia que interessa é apenas editorial. E se acha que a autonomia é ou não é um processo mais complexo e não apenas as questões editoriais e não tem que obedecer, na nossa ótica, a meros critérios, financeiros. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, a organização da RTP contempla a existência de centros regionais que têm produção própria, têm autonomia do ponto de vista editorial, não têm efetivamente autonomia, nem administrativa, nem financeira. Não pensamos que isso seja necessário para que o Centro Regional da Madeira consiga produzir, e falo diariamente, informação adequada à Madeira e a Porto Santo, e não nos parece que a questão da autonomia administrativa também faça grande sentido, sobretudo numa situação em que, como já referi há pouco, o Centro Regional da Madeira é deficitário em termos de receitas. E, portanto, neste quadro, nós temos efetivamente de tomar decisões, e estas decisões não beliscam, volto a sublinhar, não beliscam nada em autonomia, mas eu penso que a partir desta mudança técnica, fica no ar a possibilidade de ser possível ao Centro Regional da Madeira, se assim for entendido, de passar a produzir durante mais horas de emissão, porque, como sabe, hoje em dia tem uma emissão que é datada durante o dia. Sr. Presidente do Conselho de Administração, tem ideia, ao longo dos 15 anos que já passaram, em quanto é que já foi reduzido o orçamento da RTP Madeira? Tem a palavra o Sr. Presidente. Neste momento não tenho, não lhe consigo responder a essa questão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os dados que tenho é que o orçamento da RTP Madeira é à volta dos 6 a 7 milhões de euros. E as receitas de 2024 foram de 4,4 milhões de euros, nomeadamente a contribuição do audiovisual e de 325 mil euros de publicidade. Sendo que 70% deste orçamento é destinado a cobrir custos fixos da estrutura, nomeadamente vencimentos do pessoal, conservação e manutenção dos edifícios e equipamentos técnicos. E muito pouco resta para a produção de conteúdos internos e muito menos externos, não só para a missão regional e nacional, mas principalmente para a diáspora madeirense através da RTP Internacional. Ou seja, hoje a grande programação da RTP é feita em estúdio e não é feita na rua. A pergunta que lhe faço é: estas receitas, mais a contribuição do Estado para cobrir os custos operacionais da RTP, não justificariam um aumento dos recursos financeiros do Centro Regional? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu gostaria de dizer que 57% dos custos do Centro Regional da Madeira são para pessoal, e esse pessoal, obviamente, é utilizado para produzir conteúdos, não é? A generalidade deles. E 13% para grelha, precisamente para comprar conteúdos, para os produzir, para os desenvolver. Relativamente àquilo que me coloca, eu penso que é um problema de toda a RTP. É uma questão de recursos financeiros para os quais nós não temos capacidade de os aumentar se não houver, da parte do poder político,
uma decisão nesse sentido. Portanto, de outra maneira não é possível. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho de Administração, as minhas perguntas foram no sentido de alertar o Sr. Presidente do Conselho de Administração que a RTP Madeira diz muito aos madeirenses. É também uma imagem dos madeirenses, sobretudo com os conteúdos, com a informação regional, aliás, como está previsto no contrato de serviço público, e, portanto, essa situação da continuidade existe nos Açores, passou a não existir na Madeira. Efetivamente, o Governo Regional, de há uns anos esta parte, sobretudo com as novas instalações da RTP, contribuiu muito para que a RTP tivesse novas instalações. Nós temos assistido, na nossa opinião, ou na minha opinião, a um emagrecimento da estrutura da RTP Madeira, e a nossa preocupação é, sobretudo, quando vem a continuidade para Lisboa, ou seja, quando o botão é ligado a partir de Lisboa, qual será o passo seguinte. Por isso é que eu questionei o Sr. Presidente, na questão dos recursos humanos e de outras áreas técnicas, se hoje essa autonomia em ligar o botão passou para Lisboa, se amanhã outras áreas também não passarão para Lisboa. É essa a nossa preocupação, não é uma preocupação financeira. Sabemos que estas questões dos centros regionais têm custos, mas também são obrigação de serviço público. Repare que o Porto Santo é uma ilha portuguesa e não tem o correspondente na ilha do Porto Santo para cobrir as iniciativas do Porto Santo. Já teve no passado e hoje não tem. Sei que não é fácil ter um correspondente, mas acho que era preciso ter uma atenção especial, não só para a RTP Madeira, mas também para a RTP Açores, no sentido de perceber que há custos que devem ser assumidos e a RTP, no caso da RTP Madeira, o seu objetivo não é só dar lucro, é sobretudo informar as populações. Muito obrigado.